Abre a sua Bíblia em 1 Samuel 25:10. Capítulo 25, versículo 10. Os que me honram serão honrados. Quem encontrou, diga amém. 1 Samuel 25:10. E diz assim: E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge ao seu senhor. Tomara eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e a daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho e voltaram, e vieram e lhe anunciaram tudo conforme essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também a Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com as bagagens. Pode se sentar. Então nós vimos uma situação em que aconteceu o seguinte: havia um homem muito rico. E esse homem ele era muito rico. E ele tinha muitas posses, ele tinha muitas ovelhas, ele tinha muitas cabras. E ele era muito rico e a palavra diz que ele era muito próspero. E que ele era um grande homem poderoso. E Davi, ele estava com o seu exército. O rei Davi estava com o seu exército acampado ao redor da casa deste homem. Então ele era vizinho deste homem por um longo tempo. Davi e o seu exército permaneceram lá, vizinhos deste homem, guardando a casa desse homem, guardando todas as posses desse homem, guardando todas as ovelhas, e estavam lá, vizinhos. E Davi estava lá, e quando um pastor deste homem precisava, Davi ia e ajudava. O exército de Davi ia e ia ao socorro. E esse homem era muito poderoso. E Davi, num certo momento, Davi manda 10 homens dele e fala assim: olha, vá a este homem e peça para ele pão, peça para ele água, peça para ele nos dar o que ele tiver às suas mãos, para o nosso alimento, para o meu alimento e alimento do exército. E quando Davi ele pede esse pão, ele tem essa resposta que nós acabamos de ler. Ele manda os homens lá e esse homem, ele responde a Davi de uma forma desrespeitosa. Agora eu te pergunto, e se fosse com você? Hein? E se fosse você? O rei Davi chega lá e manda, olha, mandaram pedir aqui pão, mandaram pedir, dá tudo que você tem aí, dá uma parte do que você tem. O que você pode oferecer? Como que será que você e eu reagiríamos? Quando alguém bate lá na sua casa e fala assim, você tem um pão aí, tem um prato de comida, como que a gente reage? Nem te conheço, não tenho nada, não sei, nunca nem ouvi falar de você, como que eu vou agora te dar um pão, te dar um prato de alimento? Como será que nós reagiríamos? Era um homem muito poderoso. Imagine se você fosse muito rico, tivesse muitas posses, morasse numa casa imensa, e alguém chegasse 10 homens lá e falasse assim, nos dê alimento. Nós precisamos de alimento e nós temos, além de nós, ainda tem um grande exército para ser alimentado. O que eu e você faríamos? Como seria a forma que nós iríamos conduzir? Nós íamos começar a abrir as despensas e mandar os alimentos? Ou que nós íamos dizer, nem conheço vocês, nem sei quem são vocês, nem sei quem te mandou. Mas aquele homem, ele respondeu da seguinte forma. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse, quem é Davi? E quem é esse filho de Jessé? Quem é Davi? Quem é filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge ao seu senhor. Ele foi desrespeitoso. Primeira coisa, ele foi desrespeitoso. Ele falou assim, olha, quem é esse? Quem é esse filho de Jessé? Quem é filho de Jessé? Nunca nem ouvi falar, quem é esse? Ele foi desrespeitoso. E ele não foi grato. E ele não honrou a Davi. Quem é esse? Quem é esse? Ainda por cima ele chamou Davi de rebelde. Porque ele falou assim, olha, muitos servos há hoje. E muitos fogem do seu senhor. Será que ele não é um servo que fugiu? E agora tem um exército e eu tenho que alimentá-lo? Quem é esse? Nesse momento ele não honrou.
Ele não foi grato, ele foi desrespeitoso. Ele pegou e falou assim, quem é esse para que eu possa tirar meus alimentos, eu tire da minha casa e dê a este homem? Quem é este? Quem é este homem? Só que ele não viu, ele era um homem mau. Ele não entendia as coisas do Senhor. Ele não entendia as coisas que estavam acontecendo na casa dele e ao redor da casa dele, quando ele fez esse ato. Nós tivemos a restituição da visão. Quantos foram restituídos a sua visão? Quantos restituiu os olhos espirituais que você passou a enxergar coisas que antes você não enxergava? Que você passou a compreender coisas que você não compreendia? Este homem, ele foi desrespeitoso, ele não foi grato, ele não honrou a um homem que estava protegendo ele. Ele não entendeu o que se passava ao redor da casa dele todo o tempo que Davi esteve lá. Ele não compreendeu tudo o que estava acontecendo, o quão profundamente ele foi abençoado enquanto Davi era seu vizinho. Ele não compreendeu. E muitas vezes nós não compreendemos que existe o Deus invisível. Repita comigo, o Deus invisível. Mais forte, o Deus invisível. Existe um Deus invisível, mas real. Um Deus invisível que Ele está te protegendo e está me protegendo. Sabia? O Deus que Ele permanece ao nosso redor, nos protegendo. E ao nosso derredor está o diabo, querendo a todo momento nos destruir. Existe um Deus que Ele nos guarda, um Deus que Ele nos protege. Existe um inimigo que feroz, que brama, clamando para destruir a tua vida, para entrar, para roubar, para matar e para destruir. Existe um inimigo, mas existe um Deus. Existe um Deus que a todo momento Ele te protege e Ele te livra do mal. Existe um Deus que Ele guarda o teu caminhar. Nós somos um espírito que habitamos em um corpo e temos uma alma. Nós somos uma trindade dentro de nós. Existe o mundo espiritual. Existe sim, irmãos, o mundo da treva e o mundo da luz. Existe sim. Existe uma guerra diariamente entre Deus e Satanás, pela sua e pela minha vida. Existe essa guerra, mas o Deus invisível, Ele guerreia por mim, Ele guerreia por você. Amém? Ele guerreia, existe. Que os seus olhos possam ver, que os seus olhos possam estar abertos. O Senhor, Ele está em todo momento, Ele não dorme, Ele está te guardando, Ele não dorme. Os ouvidos dEle estão inclinados para te ouvir na sua necessidade, para te ouvir na sua alegria, para te ouvir em todo momento. Ele não dorme, Ele não descansa, Ele está atento, Ele está ouvindo, Ele está vigiante, Ele está te olhando. Um Deus visível, um Deus que Ele te guarda, um Deus que merece toda a honra, um Deus que merece toda a glória, um Deus que merece toda a minha e a tua gratidão, que merece entender, em todo tempo o Senhor estava me guardando, em todo tempo o Senhor estava me livrando. Quantas vezes você foi convidado para uma balada, para uma festa, para um local, e você já estava até pronto para sair, e você sentiu, não é para eu ir, não é para eu estar lá. Você não sabe nem o porquê. Pode até ter te dado uma tremenda dor de barriga, que você falou, oh, caramba, que dor de barriga terrível. E você não saía do banheiro. E depois você recebe a notícia que o carro que você ia entrar capotou. Que o baile que você ia ou a festa que você ia teve um tiroteio e muitos morreram. Nesse momento era Deus invisível te guardando. Era Deus invisível te protegendo. Era o Deus invisível ao teu redor para que o mal não acontecesse. Quantas vezes acontece de você entrar na fila do banco e você sair do banco e falar assim, não, está muito grande essa fila. E sai até bravo. Deixa, eu vou ali na loja ali do lado, eu vou resolver outra situação. E depois eu volto. E depois você recebe a notícia que lá no banco teve um assalto no momento que era para você estar lá. É o Deus invisível, é o Deus te protegendo. Esses dias aconteceu comigo. Eu estava fechando o ambiente do meu trabalho lá e eu terminei de fechar. Foi o tempo de eu entrar para pegar a minha bolsa e começou um tiroteio na esquina do meu trabalho. E eu comecei até a tremer. Eu falei, meu Deus, era para eu estar ali fechando a loja. Mas um momento eu poderia estar ali envolvida naquele tiroteio. Mas um momento eu poderia ter sido atingida. Foi o tempo de eu fechar a porta e eu comecei a escutar os barulhos dos tiros. Na rua do meu trabalho, na esquina do meu trabalho, poucos metros.
e aconteceu um tiroteio, uma pessoa que estava passando na rua foi atingida, e muitos foram atingidos naquele tiroteio. Eu falei, meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor me guardou. Muito obrigado, porque não foi pela minha força, não foi o destino que me fez fechar 2 minutos mais cedo. Não foi, foi o Senhor. Muitas pessoas falam assim, é o destino, é uma coincidência. Não existe coincidência não, é o Deus do invisível, mais real, que está te protegendo. É o Deus invisível, mais real, que está sobre você e sobre a sua casa. Mas aquele homem, ele era mau, e ele não conseguiu entender isso. E ele não conseguiu entender que todo o tempo que Davi estava lá, havia uma proteção. Todo o tempo que Davi estava lá, nenhuma das suas ovelhas, nenhuma das suas cabras, nada da sua casa foi atingido, nada foi perdido, nenhum homem foi morto, nenhum saque não foram saqueados. Ele não conseguiu entender que Davi estava lá, protegendo. Ele não conseguiu entender que ao redor da sua casa havia uma grande proteção. Você consegue entender que ao redor da sua vida há Deus te protegendo? Que há um Deus invisível te protegendo e ao derredor há uma guerra de Satanás para te destruir? Mas também existe o Deus amoroso. Repita comigo, Deus amoroso. Existe o Deus amoroso. Existe um Deus, um Pai de amor. Existe um Pai que Ele sente alegria quando Ele me abençoa e quando Ele te abençoa. Que o prazer dEle é me abençoar e Ele é te abençoar. Essa é a alegria do nosso Deus. Um Deus de amor, um Deus amoroso. Existe um Deus que protege, que te protege todo o tempo. Existe um Deus que dá ordem aos seus anjos para te proteger, que dá ordem aos teus anjos para te guardar, dá ordem aos teus anjos para guardar os teus filhos, para guardar a tua família. Existe esse Deus. Existe um Deus que Ele quer um relacionamento comigo e com você. Que Ele procura incessantemente ouvir a minha voz e ouvir a tua voz falando com Ele. Que Ele procura que nós entendemos e que nós compreendemos o amor dEle. Mas muitas vezes nós, por termos pais que não foram bons pais para nós, por termos experiências difíceis, por termos muitas vezes um pai, um lar que não tivemos amor, nós não conseguimos confiar, conseguimos entregar a esse Deus amoroso. Muitas vezes nós não conseguimos compreender a dimensão desse Deus, porque nós somos feridos. E nós não conseguimos entregar e confiar e descansar nesse Deus. Mas hoje o Senhor, Ele fala que Ele é o Deus amoroso sobre você. Que Ele é um Deus que Ele te abençoa. Ele é um Deus que tem grande amor por mim e por você. E Ele é um Deus que Ele não nos cobra nada. Você não precisa pagar um preço. Você não precisa se esforçar para Ele te amar. Simplesmente Ele te ama. Simplesmente Ele te ama. Ele te ama. Você não precisa ser o filho exemplar. Você não precisa se esforçar. Eu vejo muitas vezes a minha filha e o Marcos conversando. E ela quer muitas vezes agradar. Ela quer agradar. Como se ela agradasse, ela fosse mais amada. Esse é o desejo dela. Pai, eu fiz tudo certo. Pai, eu obedeci. Pai, e ela tem uma grande preocupação em perguntar para a gente se ela está agradando. Pai, foi tudo certinho? Foi tudo certinho? E a gente chegou e falou para ela, filha, você está fazendo certo. Filha, você está obedecendo. Mas mesmo que você não fizesse, mesmo que nesse dia você não tivesse nos obedecido, nós te amamos. Nós continuaremos te amando. Você não precisa se esforçar para eu te amar. Simplesmente eu te amo. Simplesmente eu te amo. Você é minha filha e eu te amo. E Deus, Ele diz, você não precisa se esforçar, você não precisa forçar nada, simplesmente Ele é um Deus de amor e Ele te ama. Ele é um Deus que quer te abençoar e Ele te ama, Ele é um Deus amoroso. O nosso Deus é um Deus de amor, Ele é um Deus de amor. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Muitas vezes nós nos esquecemos disso, mas Deus, Ele é um Deus de amor e Ele quer nos abençoar. E Ele nos protege. E Ele quer relacionamento conosco. Mas muitas vezes nós falamos assim, Deus é um Deus que condena. Deus é um Deus que só está para me condenar. A hora que eu der um passo fora, Deus vai vir, vai me condenar e vai me destruir. Um raio vai cair, eu vou morrer. Esse é o pensamento que nós temos. Mas Ele não é um Deus que condena.
Ele é um Deus que nos ama. Ele é um Deus que fala assim, ó, vem filho pródigo, volta filho à minha casa. Volta porque eu vou te dar uma festa. Volta porque eu vou colocar anel nos seus dedos. Volta porque eu vou colocar sandália no teu pé para que você possa caminhar. E novas vestes eu te vestirei. Ele é um Deus que a todo momento Ele está pronto a me receber e a te receber de volta. Que a todo momento Ele está pronto para te dar uma festa, para me dar uma festa. Que a todo momento Ele quer trocar a minha roupa suja por umas vestes limpas. Ele me ama tanto, Ele te ama tanto, que nem quando os anjos pecaram, houve segunda chance para eles. O que aconteceu quando os anjos se rebelaram nos céus? Não houve segunda chance, não. Não houve segunda chance para os anjos. Eles, em vez de serem anjos de luz, eles se tornaram o quê? Anjos caídos. Não houve segunda chance, não. Se tornaram anjos caídos, se tornaram demônios, se tornaram Lúcifer e Satanás. Não teve segunda chance. Deus não deu segunda chance para os anjos que estavam lá louvando, entoando louvores continuamente. Não teve segunda chance. Agora, para mim e para você, teve segunda chance? Sim, teve segunda chance. Para mim e para você, Deus falou, eles merecem, eu amo eles, há uma chance para eles. Eles podem mudar a história deles. Pela minha vida e pela sua, houve a entrega do Senhor Jesus, um Cordeiro Santo, um filho. Deus deu o filho dele. Deus tirou o filho dele dos lugares celestiais e deu à terra. E nos deu ele, e deu o filho dele, o sacrifício de Jesus. Eu e você teve uma grande chance. Agora, Deus é um Deus que condena? Não, Deus é um Pai amoroso. Deus é um Deus de amor. Ele não é um Deus que condena, porque Ele me deu uma segunda chance. Ele te deu uma segunda chance. Ele deu uma segunda chance para mim e para ti. Agora, Deus também Ele é um Deus que Ele não te deve nada. Porque tem pessoas que acham que também Deus deve para Ele. Ah, Deus me deve isso. Ah, porque eu fiz a lista e não aconteceu toda essa lista que eu fiz. Deus me deve. Deus está em dívida comigo. Não. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que deu o perdão para mim e para ti. E Ele é um Deus que deu a vida eterna para nós. Ele não me deve nada. Ele não te deve nada. Se não aconteceu, irmão, no seu tempo, pode acontecer, como pode não acontecer, como pode acontecer no tempo do Senhor. Você tem que ter um relacionamento com o Senhor para entender as coisas de Deus. Você tem que ter um relacionamento no Senhor para o Senhor te falar sobre essa causa, sobre essa situação. Agora Ele não te deve nada e Ele não me deve nada. Mas Ele nos recebe com o seu perdão. Ele nos recebe com o seu amor. Ele nos protege. E Ele nos chama, vem filho, vem. Vem porque uma festa vai ser celebrada. Vem porque a tua roupa será limpa, será trocada. Porque o anel eu restituirei, eu te restituirei a aliança. Eu restituirei uma aliança com você. Vem, porque eu colocarei uma sandália nova nos teus pés para que você proclame a minha salvação. Aleluias. Agora existe também o Senhor do Senhor, o Deus Senhor do Senhor. Repita comigo, o Deus Senhor dos Senhores. Existe também o Deus Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Existe um Deus que Ele é todo poder e toda autoridade. Ele é todo poder e toda autoridade sobre mim e sobre ti. Há um poder e uma autoridade. No nosso levantar, no nosso deitar, há um poder e uma autoridade que é o Senhor dos Senhores. Existe um Senhor maior, existe um Senhor maior. Ele é maior que tudo, Ele é maior que todos. Ele é maior que a presidente do Brasil, é o Senhor dos Senhores. Ele é maior que a minha e a sua autoridade. É o nosso Deus, é o Senhor dos Senhores. E Ele é um Deus poderoso. Muitas vezes nós cantamos nas músicas assim, ah, Deus poderoso, e nós não conseguimos entender. Quantas vezes nós oramos, mas nós não conseguimos entender a dimensão do poder de Deus. É uma dimensão tão grande o poder de Deus. É tão fantástico, é tão maravilhoso você mergulhar no poder e no Senhor dos Senhores. É tão maravilhoso você encontrar e chegar à compreensão desse Deus. Ele é um Senhor que é um Deus de autoridade. A maior autoridade sobre o meu filho, sobre o seu filho, é o Senhor. O Senhor é a autoridade sobre os pais. Ele é a autoridade sobre nós. É o Deus de autoridade. Ele é o Deus poderoso. Ele é um Deus que Ele levanta os reis
e Ele tira os reis. Ele é o Deus que coloca sentado no trono, e Ele é o Deus que Ele tira quem está sentado aos tronos. Ele é um Deus que a porta que Ele abre, ela não se fecha. Ninguém consegue abrir uma porta que o Senhor abre. Agora ninguém consegue abrir uma porta que o Senhor fecha. Quando o Senhor Ele fecha uma porta, não há força de braço que consiga abrir. Não há força. Agora essa autoridade do Senhor é uma autoridade que ela deve ser obedecida. Repita comigo, obedecida. A autoridade do Senhor, ela deve ser obedecida em todo o tempo. No tempo fácil, você tem que obedecer a autoridade do Senhor. No tempo difícil, a autoridade do Senhor sobre a sua vida tem que ser obedecida, tem que ser honrada. Ela é uma autoridade sobre mim e sobre você, que tem que ser honrado. Quando Davi chega para pedir o alimento, o Davi ele chega e fala assim, olha, mande a este homem que traga todo o alimento da sua casa, porque eu quero tudo, tudo. Não é assim que Davi fala. Davi fala assim, olha, chega este homem e fale, tem um grande exército que precisa ser alimentado. O que tiver a sua mão nos traga, por favor. O que tiver a sua mão nos dá. Davi, ele pede uma parte. Ele pede simplesmente uma pequena parte. Que você puder, nos mande para alimentar o exército. Ele não chega lá e pede uma grande parte. Ele não chega lá e toma. Fala assim, agora eu vou pegar tudo isso daqui e vou levar. Vamos lá e vamos tomar. Ele pede uma parte. E Davi nessa época ele já tinha sido ungido por rei. E todo rei tinha que receber os impostos. Todo rei tinha que receber os impostos no povo. Os tributos tinham que ser entregues ao rei, para sustento do rei, da sua família e de todo o exército, para sustento do governo. Então era lícito, tinha que ser entregue. Tinha uma autoridade e as pessoas tinham que obedecer à autoridade, tinham que entregar ao rei. E Davi ele já tinha sido ungido a rei nesse momento. Ele já tinha sido ungido. E ele chega lá, ele pede uma parte, ele não pede o todo. Como você se sente quando é falado nessa igreja, quando é falado sobre oferta e sobre o dízimo? Qual é o seu pensamento quando se fala sobre ofertar e sobre dizimar? Existe o Deus que ele fala que oferte com um coração voluntário. Sempre quando trouxer oferta ao Senhor, oferte sempre com alegria do seu coração, você chegue e derrame e entregue uma oferta ao altar. E quando o Senhor fala sobre dízimo na Escritura, na palavra dele, ele fala assim, olha, entregue 10%, entrega uma parte, 1/10 do seu salário, da sua renda, de tudo que te vem à mão, entregue. Mas entregue o primeiro, entregue o melhor, entregue a primeira parte. De tudo que você pegar na sua mão, você vai separar imediatamente uma parte e vai entregar ao Senhor. Esse é o Senhor dos Senhores, é a autoridade falando. Uma parte. Deus ele não vem e fala na escritura dele. Tudo que você ganha, você entrega. Você vai trabalhar o mês inteirinho e você vai entregar tudo ao altar. Você vai entregar toda e qualquer renda que você põe na sua mão, tudo, 100% ao Senhor. Ele fala uma parte. A parte da honra, a parte da gratidão, a parte do respeito. Entrega primeiro na minha casa, entrega primeiro no meu altar. A parte que você vai separar e vai falar, obrigado Senhor, obrigado pelo meu trabalho, obrigado porque o Senhor me sustentou, obrigado porque o Senhor me prosperou, obrigado porque esse dinheiro chegou à minha mão. Essa é a parte da honra. Ele não entra na minha vida e na sua e sai tomando tudo. Ele não invade a minha e a sua vida. Mas ele diz, toda a oferta dai por correção voluntário, dai com alegria, entregue cantando louvores ao Senhor. Tudo que você quiser ofertar, oferte sempre com grande alegria. E tudo que você receber a sua mão, separe primeiro a parte do Senhor. Primeiro uma parte que já não é mais tua, que é do Senhor. Separe a parte do Senhor. E Davi, ele chega lá, ele pede algo. E quando ele pede, ele encontra com aquele homem mau. Aquele homem que não entende que Davi estava protegendo, não entende que há um Deus invisível que protege, que ele não entende, por não entender, ele não é grato.
Por não entender, ele não é respeitoso. Por não entender, ele não honrou. E ele pega e fala, eu não vou dar, eu não vou entregar. E ele desrespeita. Quantos cristãos desrespeitam ao Senhor? Fala, eu não vou entregar nada. Eu estou cansado de dar dinheiro para Deus, parece que nada acontece. Esse Deus. Ele se torna uma pessoa rebelde, ele se torna uma pessoa desrespeitosa. Eu que trabalhei, foi o meu braço, eu que consegui. Eu consigo isso e consigo mais. E vão vigiar os sentinelas se o Senhor não for contigo. Se o Senhor não for com a tua casa, tudo que entrar na sua casa será como entrar num saquetel furado. Que nunca você vai ver fim nos seus problemas, nunca você vai ver fim nas suas dívidas. Quanto mais você ganhar, mais irá embora, mais entrará e mais sairá, mais entrará e mais sairá. Parece que nunca terá fim, porque se o Senhor não for com a tua casa, não terá fim. Se o Senhor não for com a tua casa, por mais que você ganhe bem, você não conseguirá viver bem. Você não irá conseguir viver bem. Mas muitas vezes nós nos colocamos na posição de filhos rebeldes, de filhos arrogantes. Fui eu que consegui, eu sou bom, fui eu que consegui esse curso de graça, parece que Deus não nos deu nada. Parece que nós não entendemos tudo o que está acontecendo. E parece que nós nos esquecemos, passamos uma borracha nas bênçãos do Senhor, dizemos, fui eu que consegui. Mas existiu uma outra pessoa que ela compreendia o que estava acontecendo. Quando chegou aos ouvidos dela, olha, veio um dos servos de Davi e pediu ao nosso amo um alimento. O nosso amo disse que não iria dar. Mas aqueles servos de Davi, ele nos guardou. Em todo momento que eles estiveram por vizinhos de nós, nenhum mal nos aconteceu. Nada nos sucedeu. Tudo que nós precisamos, eles nos ajudaram. O exército de Davi nos ajudaram. E aquela pessoa, tendo a compreensão de tudo o que acontecia, tendo a compreensão do mundo espiritual, sabendo que Davi já era rei, sabendo que Davi já era capitão, sabendo que Davi já tinha guerreado muitas guerras, que Davi era um homem santo de Deus. Aquela pessoa, ela prepara os alimentos e ela começa a preparar. Traga os vinhos, traga os trigos, começa a colocar nos cavalos, começa a encher, porque nós iremos de encontro a Davi. Existem pessoas que querem ser filhos, que se esforçam para ser filhos. E aquela pessoa, ela vai de encontro a Davi, e ela chegando a Davi, ela fala, Senhor, perdoa a transgressão deste homem. Ele é mau. O seu nome significa tolo e ele é tolo. Perdoa a transgressão deste homem. Perdoa essa transgressão. Perdoa a minha transgressão. Recebe, Senhor, este alimento. Recebe. Eu sei que o seu Deus é um Deus de paz. Eu sei que o Deus de paz, ele me trouxe ao teu encontro para que o Senhor não ponha sangue sobre a casa deste homem. Não entre nessa guerra, Davi, não entre. E Davi, ele compreende e fala, Deus me mandou você para que eu não entre em guerra com este homem. E Deus abençoa, e Deus recebe este alimento. E Davi recebe os alimentos daquela outra pessoa, uma pessoa que ela se esforçou, uma pessoa que ela foi, e que ela entendeu um princípio de honra. Quantas vezes Deus não está poupando a tua casa, poupando os tolos de dentro da tua casa, porque você honra a Ele. Deus, Ele tem poupado os seus familiares por causa da tua honra. Deus, Ele poupa os teus familiares por causa da tua honra. Deus poupa os tolos por causa da tua honra, porque você tem levantado um altar de gratidão e de honra ao Senhor. Ele tem poupado. Porque você tem decidido que quer caminhar no caminho de vida, no caminho de abundância. O Senhor tem poupado os seus. Porque quando nós honramos ao Senhor, nós trazemos sobre nós a paz e a prosperidade. O princípio da honra nos traz a paz e a prosperidade. Quando nós honramos, quando nós damos honra ao Senhor, dizendo, sim, existe o Deus invisível. Quando você honra o Deus invisível, quando você honra o Deus amoroso, quando você compreende que há um Senhor dos senhores, você honra, vem sobre a tua casa a paz e a prosperidade.
Os espíritos malignos são afastados da tua casa. As doenças e as enfermidades são afastadas sobre sua casa. O mal é afastado de dentro da tua casa. E o Senhor, Ele guarda até os tolos e os perdidos da tua casa. Os que estão andando por caminhos perdidos, andando e buscando coisas tolas. O Senhor, Ele protege e Ele guarda. Por causa da sua e da minha honra. Quantos querem honrar o Senhor nessa manhã? Quantos querem honrar o Senhor no seu dia a dia? Na sua vida? Saiba que existe um Deus invisível que guarda, que está ao teu redor. Saiba que existe um Deus que Ele te ama, que você não precisa se esforçar, que você não precisa ser o filhinho certinho para Ele te amar, Ele te ama, simplesmente Ele te ama. E que existe um Deus que é o Senhor dos Senhores, que é o poder e a autoridade, que toda autoridade, ela merece respeito, ela merece a gratidão e ela tem que receber a honra que lhe é devida.